Oi, como vocês estão? Vamos aqui para a nossa segunda aula desse estudo Descomplicando o Antigo Testamento. Hoje nós vamos falar sobre a história patriarcal. Nós vamos dividir essa história patriarcal em duas partes, porque ela é do capítulo 12 de Gênesis ao capítulo 50, que é muito vasto. Hoje, nessa primeira parte, vamos estudar Abraão e Isaac. No capítulo 12 do livro de Gênesis, o enfoque da revelação bíblica muda. Nós vimos na aula anterior que inicialmente Deus tratou todas as nações da terra e terminou com a constituição de todas as nações. Aí de repente, lá no final já do capítulo 11, Deus começa a falar da linhagem de Sem, os semitas, porque Abraão é da linhagem de Sem, porque dessa linhagem de Sem é que vem o Salvador. Então Deus vai escolher um homem lá em Ur dos Caldeus, que é Abraão, para, por meio da vida dele, constituir a nação de Israel. Por meio da nação de Israel, trazer o Salvador, Jesus. E ali ele vai preparar o caminho para que se cumprir aquilo que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Que da descendência da mulher nasceria um, pisaria na cabeça da serpente. Então o plano de redenção de Deus aqui, quando ele chama Abraão, é o início dessa história da salvação. E aí, quando ele chama Abraão lá em Ur dos Caldeus, ele vai, a partir desse homem, conhecido como pai da fé, constituir a nação de Israel. Esse período patriarcal, ele abrange em torno de 300 anos. Ele inicia no ano 2000 a.C., para a gente poder se situar nesse contexto. E vão ser 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. José, ele vai ser mais um elo de ligação entre o povo que vivia como nômade na terra de Canaã e aqueles que vão viver no Egito. Ele vai ser um precursor, ele vai possibilitar a introdução da família de Jacó no Egito. E Abraão, que nós vamos começar a falar, é o personagem mais importante do livro de Gênesis. Para você ver a importância de Abraão, as 3 grandes religiões monoteístas do mundo, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, o reverencia como o seu pai da fé. Então ele influenciou essas 3 grandes religiões monoteístas. E aí ele é considerado o pai da fé e uma das pessoas mais importantes da Bíblia, porque por meio da vida dele é que Deus vai escolher um povo que não era melhor do que as outras nações da terra. É bom frisar isso. Toda a escolha de Deus é na graça, baseada na graça. Nós que somos a igreja do Senhor hoje também, nós não somos os melhores. Foi graça. Foi um favor imerecido que Deus nos escolheu, assim como escolheu Israel, para cumprir o seu propósito e o seu plano de redenção. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Agora, como é que Deus desenvolveu a fé de Abraão? Porque a fé é algo que você pode desenvolver. É interessante nós entendermos esse processo de Deus ao desenvolver a fé do patriarca Abraão, porque nós podemos também aplicar isso na nossa vida. O Antigo Testamento ele pode ser contextualizado, isto é, ele pode ser aplicado à nossa vida. Primeira coisa que Deus vai fazer para edificar a fé de Abraão, ele vai fazer uma promessa, que está lá em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é uma promessa, uma aliança incondicional que Deus faz com Abraão. Veja bem, os verbos estão todos na primeira pessoa, porque essa promessa não dependia da performance de Abraão, mas aqui Deus ia honrar, ia cumprir aquilo que ele tinha dito. É por isso que ele diz: eu te abençoarei, eu te engrandecerei o nome. E ele pede para ele ser uma bênção. E é interessante que o privilégio de Abraão em receber essa promessa, até como os povos o tratariam, Deus trataria esses povos. Ele diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É tanto que na história bíblica,
aqueles reis filisteus, né, como Abimeleque, eles vão fazer aliança com Abraão e com Isaac, porque ele vê que a bênção de Deus estava sobre a vida deles. Existia uma bênção de Deus sobre a vida desses patriarcas. E essa promessa que Deus faz a Abraão vai ser o que vai movê-lo a sair de Ur dos Caldeus para uma terra que ele não conhecia. E aí ele vai em obediência a Deus. E nessa caminhada que ele vai ter com Deus, Deus vai desenvolver a sua fé. Mas sempre vai estar na mente do patriarca essa promessa que Deus fez a ele. A Bíblia é um livro de promessas. Existem tantas promessas bonitas na Bíblia. Você pode se lembrar de uma agora. Uma que eu sempre me lembro da Bíblia, é que está lá em Apocalipse capítulo 21, que Deus diz que enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas e que não haverá mais choro nem pranto. Tudo vai se fazer novo. E todas essas promessas que Cristo, que Deus nos faz, é para edificar a nossa fé. Hoje nós vivemos uma geração de pessoas muito incrédulas e muitas que não confiam nas promessas de Deus. Mas essas promessas é a convicção de fé. Fé é uma convicção, é uma certeza de que aquilo que Deus diz vai se cumprir. É que nos move nos momentos de dificuldade. E além das promessas da Bíblia, eu creio, Deus faz promessas individuais na nossa vida. Às vezes de uma forma, ou sonho, ou visão, por meio de pessoas. Deus faz uma promessa na nossa vida. E as promessas de Deus, elas nunca caem por terra. Elas sempre se cumprem. A segunda forma que Deus usou para desenvolver a fé de Abraão foram as manifestações divinas, que no Antigo Testamento a gente chama de teofania. Naqueles momentos de maior dificuldade, de luta, quando a fé de Abraão podia esmorecer, Deus aparecia a ele, através dessas teofanias, como a figura do anjo do Senhor. E Deus o encorajava, Deus falava com ele, e aquilo dava ânimo para ele prosseguir na sua jornada. Lá em Atos capítulo 7, versículo 2, quando tem o discurso de Estevão, ele diz algo interessante, eu vou ler ele aqui para vocês. Atos capítulo 7, versículo 2 e 3. Estevão respondeu: varãos, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Por que é que eu estou lendo esse texto aqui, esse discurso de Estevão, lá em Atos 7, quando ele está diante do Sinédrio? Porque se você ler o relato de Gênesis, você vai ter a sensação, aquela coisa que nós temos de que as coisas estão sempre, os fatos estão sempre narrados em ordem cronológica. Quando ele começa lá no capítulo 11, falar da linhagem de Sem, ele vai terminar com Abraão habitando em Harã, quando já havia saído de Ur dos Caldeus. Aí a gente tem a sensação, ou a compreensão errada, de que a promessa que Deus fez a Abraão foi em Harã. Mas aqui Estevão diz claramente que a primeira vez que Deus apareceu a Abraão, se manifestou a Abraão, foi em Ur dos Caldeus. Era uma terra de pessoas idólatras, politeístas, e ali Abraão tem essa visão de Deus, tem essa promessa de Deus, e Deus fala com ele. E diante daquela manifestação de Deus, é que ele vai deixar a sua parentela e vai vir para uma terra que Deus o mostrará, que ele nem conhecia. E aí quando ele chega em Canaã, ele vai passar por muitas lutas e dificuldades. Por exemplo, quando Ló se separou dele, uma contenda dentro da família, o sobrinho dele se separou dele, Deus aparece a ele lá em Gênesis capítulo 13, versículo 14 a 16. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Termina essa promessa que Deus faz a Abraão. De maneira a olhar para todas as direções e diz: eu te darei a ti e a tua descendência essa terra. Porque às vezes as dificuldades surgem dentro da nossa própria família. E aqui, Abraão está passando um conflito familiar.
E aí Deus aparece novamente a ele, encoraja, dizendo que vai cumprir a promessa que havia feito. Logo após Abraão vencer os 4 reis e libertar o seu sobrinho Ló, né, quando ele vai lutar contra aqueles 4 reis, que está lá no capítulo 14 de Gênesis, Deus aparece a Abraão. Que podia ser também um momento de medo de Abraão. Ele tinha enfrentado aqueles 5 reis da Mesopotâmia, aliás, os 4 reis da Mesopotâmia. E ele podia pensar, agora eu vou passar por dificuldade, agora eles vão voltar e vão destruir o meu clã, a minha família, que não era tão numerosa assim, diante do poderio militar deles. E aí Deus aparece lá em Gênesis capítulo 15, versículo 1 e diz: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobre modo grande. E aqui Deus se revela a ele no capítulo 15 de Gênesis. E aqui também acontece algo que Deus faz que, sem dúvida, vai marcar a vida do patriarca. Naquela cultura mesopotâmica, quando a pessoa firmava uma aliança com outro, existia um costume de pegar os animais e partir em 2 partes, e as partes passavam entre essas porções dos animais que tinham sido separadas. Ali era uma forma simbólica de dizer assim: se eu não cumprir a aliança que eu estou fazendo contigo, eu permito ser partido ao meio com esses animais. E ali, quando o Abraão parte os animais, coloca, só não parte as aves, lá em Gênesis 15, diz que Deus, como uma tocha de fogo, passa entre as porções dos animais sacrificados. Abraão não passa, porque o pacto que Deus tinha com ele era incondicional. Mas Deus passa, como se Deus dissesse assim: olha, Abraão, se eu não cumprir essa promessa que eu fiz a ti, eu permito ser partido ao meio. E ali ele encoraja Abraão mais uma vez para prosseguir, mesmo diante das dificuldades. Outra vez que Deus vai aparecer a Abraão, tem vários relatos em Gênesis. Se você ler o relato de Gênesis, de capítulo 12 ao capítulo 50, você vai ver a história dos patriarcas, você vai ver que não foram só essas manifestações de Deus a Abraão. Tem até uma parte, eu sempre brinco quando estou falando, que eu digo assim, tem uma hora que ele vai comer coalhada, né? Aparecer 3 anjos, o Senhor vem ali no meio deles, eles se sentam debaixo de uma árvore, vão comer coalhada e conversar com Abraão. Quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, quando os anjos vão ser enviados para destruir Sodoma e Gomorra. Então Abraão era um amigo de Deus, Deus falava com ele sempre. Então diz assim, em Gênesis 27, aliás, Gênesis 17, versículo 1 a 2, diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Um ano antes do cumprimento da promessa, Abraão já está com 99 anos. Deus aparece novamente a ele e diz que vai abençoá-lo, que o filho da promessa vai nascer logo, logo, que é Isaac. E ali, quando Deus aparece a ele o encoraja novamente e relembra a promessa de que a sua descendência será numerosa como as estrelas do céu. E aqui no capítulo 17 de Gênesis, Deus muda o nome de Abraão. Antes o nome era Abrão, que quer dizer pai exaltado. E Deus muda para Abraão, pai de uma multidão. E ali Deus o encoraja, né, para que ele espere que logo, logo ele vai receber a promessa. Deus se manifesta a nós. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a nossa fé ela é fundamentada na palavra, na revelação das Escrituras. Quer ser um homem, uma mulher de fé? Leia a Bíblia. Que você vai ter uma compreensão desse Deus maravilhoso que está revelado nas Sagradas Escrituras. E a sua medida de fé vai aumentar. Quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, quanto mais nós entendemos o seu caráter perfeito, mais a nossa fé é edificada. E isso ocorre com a leitura bíblica. Então hoje a forma mais eficiente de Deus falar conosco e se manifestar a nós é por meio da sua palavra. Mas eu creio que Deus hoje pode falar por sonhos, por visões. Ele acha tantas maneiras, até pessoais, particulares, para falar com cada um de nós,
para nos encorajar nos momentos de dificuldade. Deus, na minha vida, sempre falou muito comigo por meio de sonhos. Deus mostrou coisas antes de acontecer por sonhos, para que quando acontecesse eu soubesse que Ele estava comigo. E eu não sou melhor do que ninguém, eu sou um pecador. Então nosso Deus ainda hoje fala. Ele fala também de uma forma particular, eu creio nisso. E ali muitas vezes Deus nos encoraja, Deus nos dá uma palavra. Às vezes Deus usa pessoas para nos encorajar, para trazer uma palavra profética na nossa vida. E ali quando a nossa fé está querendo esmorecer, nos dá um ânimo novo para nós prosseguirmos. Então essa é uma forma de Deus edificar a nossa fé. E a terceira forma, que é a mais eficiente, são as provações. É por isso que Tiago diz que a gente tem que se alegrar nas provações. Porque nas provações, na dificuldade, na tribulação, é que a nossa fé é mais edificada. Em que é quando nós aprendemos mais a confiar em Deus. É aquele momento em que você passa a ter uma fé que não é circunstancial, mas é uma fé incondicional, que não está ligada às circunstâncias. E você pode notar a presença de Deus até nos momentos de dificuldades, que Deus está do teu lado, que Deus vai te levar a lugar seguro. E em Abraão também Deus usou muitas provações para edificar a sua fé. A primeira prova que Deus submeteu a Abraão foi a separação da pátria e da família. Dizem que Abraão era um rico comerciante em Ur dos Caldeus. Aí de repente Deus mandou ele sair do meio da família dele, do local onde ele era próspero. Ele diz, vai em direção à terra que eu te mostrarei. E ele vem pela fé. Então ali é o momento que Deus vai ensiná-lo a andar com Deus, a confiar. E Deus muitas vezes na nossa vida é assim, Ele nos faz uma promessa e diz, vai em um lugar que eu te mostrarei. E você vai caminhando com Deus no dia a dia. E Ele vai revelando pouco a pouco o que Ele quer por meio da sua vida. Se fosse assim, Ele chegasse e apresentasse logo o pacote completo, é tranquilo. Mas isso não desenvolvia a nossa fé. A gente tem que aprender a ver Deus no dia a dia, na caminhada, saber que Ele está conosco e abrir os nossos olhos espirituais para nós vermos Ele agindo na nossa vida e nos levando aonde quer nos levar. E de repente as coisas começam a se tornar mais nítidas, mais claras e nós compreendemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. A outra tribulação que ele passou foi quando ele chegou em Canaã, teve uma seca e houve fome e ele teve que ir para o Egito. Quando ele chega no Egito, ele vai mentir. Esses personagens da Bíblia todos cometem erro. Abraão não era diferente. Quando ele chega lá, diz que Sara é uma mulher muito bonita. E ele tem medo de ser morto quando as pessoas querem tomar a sua esposa. E ele diz que Sara é a irmã dele. Uma fraqueza, do patriarca. Porque na realidade Sara era irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe. Mas não existe meia mentira, nem meia verdade. Então o patriarca mentiu. Mas Deus agiu na vida dele e fez com que aquele seu erro não trouxesse sérias complicações que invalidasse até a promessa. Porque Deus age e impede que o faraó, que aqueles oficiais do rei, pegassem a sua mulher como esposa. Lá em Gênesis 20, novamente, Abraão vai cometer o mesmo erro. O que mostra que às vezes os nossos erros eles se repetem. Novamente para Abimeleque, rei de Gerar, que era um rei filisteu, dizendo que Sara é a sua mulher. Mas mais uma vez Deus intervém e impede que aquele seu erro que ele cometeu invalide a promessa que Deus havia feito. Deus é misericordioso. E muitas vezes impede que os erros que nós cometemos invalidem até as suas promessas para a nossa vida. Essa graça, essa misericórdia de Deus que nos leva às vezes a nos levantar quando nós estamos caídos. A terceira grande contenda que ele vai ter é com Ló, o próprio sobrinho, como eu já falei aqui. Quando ele sai do Egito, ele sai com muitos rebanhos. Ele consegue uma prosperidade muito grande no Egito. Porque esses patriarcas eram prósperos. E esses rebanhos deles são tão numerosos que começam uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão,
Porque ali, uma região daquela, né, do Oriente Médio, ali em Canaã, havia dificuldade de pastagem, de água. E aí eles começam uma contenda por água, por pastagem. Mas aí Abraão chega para Ló e diz que ele vai para um lado e que ele vai para o outro. E ele era o chefe do clã, ele podia muito bem usar a prerrogativa e escolher qual era a parte do terreno que ele queria ficar. Mas ele disse, escolhe Ló. E Ló fez uma escolha errada, porque escolheu pelas aparências. A gente tem que ter cuidado que muitas das escolhas da nossa vida não seja feita pela aparência. A gente às vezes diz para o jovem, né, que procurando uma noiva, uma namorada, diz, olha, não escolha pela aparência. Mas escolha uma pessoa que seja uma serva de Deus ou um servo de Deus para andar contigo. Que a aparência às vezes muito engana. E o que é que Ló faz quando Abraão dá essa prerrogativa a ele? Ele olha para as campinas do Jordão, que era a área mais fértil que existia em Canaã, né? Que ficava ali nas margens do rio Jordão. Mas só que tinha um problema. Ali estava situado duas cidades ímpias, Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que as tendas de Ló, que ele era nômade, vai pouco a pouco se aproximando de Sodoma. Até que ele vai morar em Sodoma. Um centro de perversão, de maldade. E ali vem aquele incidente que os reis da Mesopotâmia, os 4 reis vêm lutar contra o rei de Sodoma e Gomorra. Aí leva ele cativo. Abraão vai ter que socorrê-lo. E ali, quando ele socorre o sobrinho dele, ele traz de volta, consegue a vitória. Tem até uma parte belíssima no livro de Gênesis, no capítulo 14 de Gênesis, que quando ele retorna, ele encontra um sacerdote chamado Melquisedeque, que era rei de Salém. Melquisedeque quer dizer rei da justiça. Salém quer dizer paz. Então, o rei da justiça e da paz. E aquele sacerdote adora o mesmo Deus de Abraão. É o Elion, o Deus Altíssimo, de lá no texto. E Abraão dá o dízimo de tudo que havia conseguido a ele. Interessante que esse sacerdote sai de Salém. Salém provavelmente é a antiga Jerusalém, que na época era ocupada por um povo ímpio, que era os jebuseus. Mas mesmo assim, Abraão reconhece o sacerdócio dele e dá o dízimo. E lá na Epístola dos Hebreus, o autor de Hebreus vai usar toda essa narrativa de Gênesis 14, dessa figura de Melquisedeque, para dizer, lá no capítulo 7, que o sacerdócio de Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque. E ele vai mostrar por que é segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdote que é diferente do sacerdote de Israel. Outra vez também Deus vem destruir Sodoma e Gomorra. E ali quando ele aparece Abraão, conversa com Abraão e diz, olha, por acaso eu posso ocultar algo de Abraão? E conta que vai destruir Sodoma e Gomorra. Abraão intercede pelo seu sobrinho. Ele faz até uma pechincha com Deus, acho interessante esse texto. E Abraão era um negociante mesmo, porque ele disse, se tiver 10 justos, aí ele disse, por amor dos 10 eu não destruo. Se tiver 9, ele vai baixando. Baixando. Disse, Senhor, não quero te importunar não, mas se tiver só 3, só 2, e Deus manda 2 anjos para salvar Ló, e o retira da cidade antes dela ser destruída. E quando ele está saindo de Sodoma, a mulher dele olha para trás e vira uma estátua de sal. Provavelmente ela já tinha sido corrompida por aqueles costumes. Ela sentiu saudade, né, das coisas erradas daquela cidade. E ele vai morar num monte, numa montanha, Ló. E ali as 2 filhas o embriagam. Você veja o desastre familiar. As 2 filhas o embriagam. E ali ele comete incesto. E dessa relação incestuosa vai nascer Amon e Moabe, que vão ser os pais dos Amonitas e Moabitas, que vão ser povos rivais de Israel durante o desenrolar da história, que nós vamos ver. Você vê que os nossos atos errados, eles têm implicações não somente na nossa vida. Esses atos desses patriarcas, eles têm implicações até na própria história de Israel. Porque os Moabitas e os Amonitas vão ser povos rivais de Israel. Outra grande provação de Abraão é a demora no cumprimento da promessa. Ele demora 25 anos essa promessa de Abraão. Ele recebeu a promessa de 75 anos, só vai se cumprir quando ele tem 100.
E ali, nesse desenrolar dos 25 anos, ele também vai cometer um erro sério que vai ter implicações dentro da história de Israel. Existia um costume mesopotâmico naquela época que quando a mulher era estéril, porque Sara era estéril, ela podia pegar uma serva da sua casa, entregar ao marido, e o filho que nascesse daquela relação, ela seria do casal. Então Sara aconselha Abraão a dar uma ajuda a Deus. Porque o nosso grande problema às vezes é querer ajudar a Deus. E aí o que é que ocorre? Ela pega Agar, uma serva dela, uma escrava da casa, e entrega ao marido. E dessa relação nasce Ismael. Ismael vai trazer sérios problemas na família de Abraão, e de Ismael descende dos árabes, as nações árabes, que também se torna também um grande problema para o povo de Israel. Porque Agar, quando ela está fugindo de Sara, Deus aparece a ela, né? E Deus fala com ela. O El Roi, Deus que vê, fala com ela. E ali ela coloca o nome de Ismael, que Ismael quer dizer Deus ouve, porque Deus ouve o planto da serva, da escrava. Que Abraão teve que mandar a escrava para fora da casa dela. Mas Deus havia prometido que também do descendente da escrava, do filho de Abraão, Ismael, ele levantaria uma descendência. E quando Deus se encontrou com Sara lá no deserto e o encoraja a voltar para a sua serva, né, para a sua senhora, que era Sara, Deus disse que daquele menino também nasceriam 12 tribos e se formariam as nações árabes. Então ali Deus também olhou para a serva. Abraão depois teve que tomar uma decisão mais difícil ainda, quando ele manda ela ir embora. Novamente Deus vai aparecer lá no deserto a Agar, vai encorajá-la e vai mostrar que vai proteger o seu filho. E do seu filho surgiriam também as nações. Né? Deus, quer dizer, a gente pensa que Deus só olha para a nação de Israel. Mas Deus é misericordioso e quer abençoar todas as nações da terra. E a última grande tribulação que a Bíblia relata de Abraão é o Monte Moriá, que é a mais difícil. Aí Abraão já andava em torno de 40 anos com Deus. Era já um homem que tinha fé e tinha aprendido a ouvir a voz de Deus. Sabia que era Deus que estava falando com ele. E Deus diz, olha, pega teu filho, filho único, a quem tu amas, e sobe o Monte Moriá e me oferece a mim como sacrifício. Abraão aí mostra que ele amava Deus acima de todas as coisas. E nem o filho dele, o filho da promessa, que por meio do qual seria cumprido a promessa, era mais importante do que a obediência a Deus. E ele sobe o Monte Moriá para oferecer Isaac. Mas quando ele levanta lá a faca para o sacrifício, o anjo grita lá entre os arbustos, ele olha, e lá tem um cordeiro amarrado pelos chifres. E diz, não precisa sacrificar o teu filho, porque Deus providenciou o cordeiro de sacrifício. E aí Abraão chama Deus de Jeová Jireh, porque ele viu que o Senhor providenciaria o cordeiro de sacrifício, que não era necessário nem ele ou o seu filho Isaac passar pela morte física ou pela morte eterna, porque Deus havia providenciado o cordeiro do sacrifício, que é Jesus, que morreu na cruz por nós. É por isso que quando João Batista vê Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus lá em João 8,56 diz assim, Abraão, meu vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Aqui ele mostra que, provavelmente foi aqui no Monte Moriá, que ele teve essa revelação de Deus e viu que Deus ia providenciar o cordeiro do sacrifício, que é Jesus, que vinha a esse mundo, morrer na cruz pelos nossos pecados. O segundo patriarca foi Isaac. Aqui em Gênesis 21, versículo 1 e 3, fala do seu nascimento. Ele diz assim, visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que ele lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado, e que Deus lhe falara, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs o nome de Isaque. Abraão tinha 100 anos.
Sara, que era estéril, tinha 90 anos. Deus cumpriu a promessa, nasceu o filho da promessa, que é Isaac. E aí mostra como é que Deus faz um milagre, né? Depois que esgotou todas as possibilidades humanas, é que ocorreu o sobrenatural de Deus, para que o milagre que aconteceu todos vissem que ali tinha a mão do Senhor. Assim também é muitas vezes na nossa vida, às vezes com todas as nossas possibilidades se esgotam, é que nós contemplamos o milagre de Deus. E o nome de Isaac quer dizer riso, porque primeiro Sara e Abraão riram em descrença. Não foi anunciado na velhice deles que eles iam ter um filho, eles riram de descrença, né? Na Gênesis tem os versículos que relatam isso. Mas quando a criança nasceu, na Gênesis 21:6, diz que Sara riu de alegria diante da bênção recebida e do milagre que Deus havia realizado. E o nome lá em Israel muitas vezes estava relacionado ao nascimento, por isso que ele é chamado de Isaac, que quer dizer riso, riso. E ele ocupa um lugar secundário no relato de Gênesis. Mas é importante a pessoa de Isaac porque ele teve fé, foi obediente a Deus, recebeu a bênção de Abraão, do seu pai Abraão, e transmitiu-a ao seu filho Jacó, que vai ser o pai das 12 tribos de Israel. E era uma pessoa tranquila, conciliadora, pelo relato de Gênesis vê bem isso. E às vezes até com um temperamento muito passivo. No relato de Gênesis nós vemos que muitas vezes os filisteus vinham entupir os poços e ele abria outro. Ele evitava ao máximo a contenda com aqueles povos. Embora depois o próprio Abimeleque ia fazer aliança com ele, porque reconhece que ele tinha a bênção patriarcal e que aqueles que o abençoavam eram abençoados, aqueles que os amaldiçoavam eram amaldiçoados, como está lá na bênção de Abraão. Aqui em Gênesis 26, 17 e 18 retrata bem isso, diz assim: então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Foi a continuação da obra do pai. Então, os nomes dos poços ele reabriu, respeitou aquilo que o pai dele havia feito, e ali deu os mesmos nomes. Então ele foi mais um continuador. Cometeu até os mesmos erros do pai. Detalhe entre os filisteus também, lá em Gerar, ele mente e diz que Rebeca é a sua irmã, com medo de ser morto, né, pelos os filisteus, aqueles povos que estavam em Gerar. Então cometeu os mesmos erros e foi a continuação da obra de seu pai. Ele é um tipo de Jesus Cristo. O que é um tipo na Bíblia? Tem personagens da Bíblia, tem fatos do Antigo Testamento que apontam ou para Jesus ou são escatológicos, quer dizer, apontam para o final dos tempos. Muitas vezes não pode exagerar nas tipologias do Antigo Testamento. Às vezes uma interpretação do Antigo Testamento muito tipológico, ela não é legal. Mas tem fatos na Bíblia, o personagem que a gente nota claramente que aponta para Jesus. É o caso de Isaac. Ele tinha as mesmas características do Messias. Ele era o filho da promessa e o seu nascimento foi miraculoso. Porque Sara esperou 25 anos, foi um milagre de Deus. Foi um filho obediente e submisso ao pai. Do Monte Moriá, ele sobe o Monte Moriá para ser sacrificado, é colocado sobre a lenha, amarrado, e você não vê no relato ele reclamando, ele foi obediente ao pai. A Bíblia diz que Jesus, ele foi obediente até a morte e morte em cruz. É um exemplo de obediência. Ele foi feito herdeiro de todas as coisas que o pai possuía. Jesus também é o herdeiro de todas as coisas do pai, nós somos co-herdeiros com Cristo, de lá no Novo Testamento. No capítulo 24 de Gênesis, nós temos o relato do casamento de Isaac com Rebeca. E é tremendo esse relato quando você lê. Depois, dentro de sua casa, leia o capítulo 24 de Gênesis. E você vai ver que isso que eu estou dizendo aqui é uma rica tipologia também. Ele representa esse casamento, a união de Cristo com a sua igreja, do Cordeiro com a noiva. Nesse relato. Por quê? Porque a gente vê aqui que quem providencia uma noiva para o filho é o pai. Abraão se preocupa que Isaac não vai casar com as mulheres cananeias
e ele pega o seu servo mais antigo da casa, que é Eliezer, e manda lá para a região de Padã Arã, para lá dentro da descendência de Abraão, escolher uma noiva para o seu filho. E Eliezer vai. Então é o pai que se preocupa em preparar uma noiva para o filho. A Bíblia diz lá em Efésios que a preocupação de Deus, o plano eterno de Deus, foi de que ele tivesse uma família, e por isso que ele providencia uma família para o seu filho Jesus, que é a sua igreja, que é a sua noiva. Esse servo Eliezer que vai também, obediente a Abraão, e lá a gente vê ele encontrando Rebeca, né? Ele faz até uma prova, que é aquela jovem que ele pedisse água, que também desse água aos seus camelos, tinha 12 camelos ali, e ela realmente tira água para 12 camelos, realmente é uma mulher prendada, né? Própria para o casamento, a gente vê nesse relato aí. Mas ele tipifica o Espírito Santo. O Espírito Santo também é quem vai em procura da noiva, do cordeiro. Ele vai tocando, ele vai convencendo o homem do pecado e do juízo. A Bíblia diz lá no relato que ele dá pingentes, dá joias a Rebeca. Da mesma forma, o Espírito Santo também nos dá pingente, adornos, os dons espirituais, ele que adorna a noiva do cordeiro. E Rebeca representa a igreja, que mesmo que conheceu o seu noivo, ela vai ao seu encontro, deixa a sua família e vai ao encontro do noivo, lá na terra de Canaã. Da mesma forma também, mesmo sem, pela fé, nós aceitamos o nosso noivo, que é Jesus, como igreja do Senhor. E o encontro de Rebeca com Isaac, no capítulo 24, diz que ele está meditando no campo, quando ele vê a caravana se aproximando, ela corre em direção a ele, recebido como a sua esposa. Ele tipifica, ele representa o encontro de Jesus com a sua igreja, que será nos ares. Representa o arrebatamento da igreja, quando nós nos encontrarmos nos ares com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim como a Sara é levada para a tenda da mãe e é feita herdeira de todos os bens de Abraão, da mesma forma nós seremos co-herdeiros com Cristo. Então terminamos aqui essa primeira parte da aula 2. Na próxima aula nós vamos estudar a vida de dois grandes patriarcas também, que é Jacó e José. Então leia a Bíblia, leia esses capítulos e vamos perseverar até o fim, porque a palavra de Deus é maravilhosa. O que eu desejo de todo o meu coração é que você leia, entenda, compreenda e aprenda a amar a palavra de Deus.